Estamos de volta com programação nacional. Hoje nós estamos de uma forma um pouquinho mais diferente. Nós viemos até São Paulo, né? Nós estamos aqui no consultório da doutora Ana Cláudia Arantes, ela que é geriatra, especializada em como acompanhar pacientes aí, famílias nos momentos mais delicados, enfim, que estão à beira do fim da vida, da morte, como a gente costuma dizer. Bom, a gente estava falando no outro bloco, aprofundando um pouco esse assunto do medo, do temor das pessoas se aproximarem da morte. Mas a doutora citou aqui uma coisa muito interessante, que é o tratamento paliativo. Eu queria aprofundar um pouco esse assunto, doutora. O que é o tratamento paliativo que a senhora citou? O cuidado paliativo é uma área da assistência, Júnior, que vai cuidar das pessoas no momento em que elas têm uma doença grave, incurável, que traz sofrimento físico, emocional, familiar, social e espiritual. Toda vez que um ser humano se depara com uma doença que limita a perspectiva dele de futuro, ele experimenta esse sofrimento. O sofrimento físico faz parte do processo de doença ou do processo de tratamento. O sofrimento emocional vem desta consciência de que a vida pode acabar. O sofrimento familiar, não preciso nem entrar em detalhes, que a gente não fica doente sozinho, a família da gente acompanha, adoece, sofre junto. O sofrimento social, porque você tem uma profissão, você tem uma carreira, você tem uma responsabilidade, você está inserido num grupo de amigos. Tudo isso vai ser mobilizado quando você tem uma doença grave. E o sofrimento espiritual, porque nós somos seres essencialmente em busca de transcendência. Então, não entrando no parâmetro exclusivamente religioso, mas a gente tem absoluta noção de que o ser humano é um ser espiritual. Ele busca a transcendência, ele busca a experiência da transcendência, nem que seja através do contato com a natureza, contato com o outro. Isso entra em conflito quando você está doente. Por mais segurança que você tenha na sua vida social, emocional, familiar, espiritual, até cuidados com o corpo, em algum momento isso vai entrar em conflito com o seu tempo de vida ou com as intercorrências durante seu tempo de vida que é ficar doente. O cuidado paliativo, então, é uma área multiprofissional. Então, eu sou médica, eu preciso da enfermeira, eu preciso do psicólogo, eu preciso do assistente social, eu preciso do farmacêutico, da nutricionista, do terapeuta ocupacional, do dentista, do capelão. Eu preciso da fisio, da TO, todas as profissões que possam estar envolvidas no cuidado a este paciente têm seu espaço dentro do paliativo. Quando eu cuido como médica da dinâmica de sofrimento físico, eu abro espaço para que as outras dimensões se manifestem. Não dá para você conversar sobre sofrimento emocional numa pessoa que está com um nível de intensidade 10 de dor. Então você tem que tratar a dor dela física, e aí isso não significa que o sofrimento dela foi abolido, mas o plano concreto da dimensão física se torna favorável para que ela expresse tudo que ela está sentindo a respeito da doença dela, do sofrimento existencial em relação a essa ameaça da continuidade da vida dela. Cuidado paliativo não é uma área que presta assistência para moribundos, como a maioria das pessoas pensa. Então você vai ser chamada quando o paciente está morrendo? No Brasil, infelizmente, ainda funciona assim. Então o paciente começa a entrar num processo de agonia, aí fala, é paliativo, não tem nada para fazer. Tem muita coisa para ser feita. Pela doença, só existe a possibilidade de conforto dos sintomas. Para o resto da vida desta pessoa, tem muito o que ser feito. Então, não é uma área que a gente está desocupado, sem fazer nada. Uma vez que a gente trata o sintoma físico, você acolhe todos os sentimentos que podem brotar da finitude, medo, culpa, ansiedade, angústia, tristeza, euforia às vezes, né? Tem pouco tempo, vamos fazer muita coisa, né? Você vai poder abrir espaço para essa família ser acolhida também. Então, eu não trato só do paciente, eu tenho que tratar a família. Então, quando você diz para mim, eu não aguento saber que a minha mãe sabe, que é uma história que sempre vira e mexe vem no paliativo, mas você fala a verdade? Fala a verdade, de uma maneira cuidadosa, delicada, e à medida do possível entendimento do paciente e aceitação, eu chego até onde ele tenha consciência de que ele está na fronteira. Eu não preciso chegar para ninguém e falar assim, olha, o senhor tem câncer avançado, tem 52 metástases,
e tem lá na estatística o senhor tem uma expectativa de vida de 2 semanas e meia. Não. Se eu chegar para você e disser, olha, você tem uma doença muito séria, você não vai sair daqui achando que você tem uma gripe. Sim. Só Você é te dizer consciente. isso, você já tem uma noção de que, opa, tenho que prestar atenção. Então você vai acolher a família, porque esse assunto morte, como a gente sabe, brasileiro não quer falar sobre isso. Só que não adianta só você falar sobre isso quando você tem um diagnóstico de uma doença grave. Você tem que falar isso para sua família um dia desses no jantar, entendeu? Falar, tal, cara, tava pensando, se eu envelhecer, se eu tiver Alzheimer, se começar a apresentar Alzheimer, começar a ficar demenciado, não façam isso comigo. Eu quero tomar banho todo dia. Eu quero morar numa casa de repouso. Eu quero ficar com vocês, quero ficar com a família. Quer dizer, doutora, é importante que a gente expresse aquilo, por exemplo, eu aqui com meus 41 anos, vamos revelar aqui minha idade, né? Sem problema nenhum, não tem. Mas assim, eu começar a sentar com a minha família e começar a falar um pouco sobre isso. Né? Um dia desses, olha, estou conversando aqui, estou vivendo aqui, eu sei que eu já estou da meia idade para frente, porque na verdade né? Se a gente parar para pensar nos 40 anos para frente, nós vamos chegar até uns 80, né? Se Deus quiser tudo acontecer bem, a gente chega até 80, né? Ou então até 90 no máximo, por aí, porque é a idade hoje, né? Que mais ou menos perdura. Eu estaria conversando com a minha família, já seria um momento de eu falar sobre essas coisas, sem medo, sem temor nenhum. Mas eu aposto com uma você. Naturalidade. Eu aposto com você que você começar a falar isso no jantar em casa, alguém vai virar e falar assim, vira essa boca pra lá. Isola. Isola, né? Que papo é esse, né? Vá tomar assim. remédio, você está deprimida, vou te levar no médico, você fica falando sobre morte. E aí, dá no que dá, porque você tem, como você falou, né? Passamos da metade. Eu também passei da metade já. Na melhor das hipóteses, a gente chega em 80. A expectativa de vida do brasileiro é 78. 78. Então, com 80 a gente já está no lucro ainda. Chegou nos 80, só que assim, dos 40 até os 80 não vai ser céu de brigadeiro. Porque nesse percurso você vai conseguir perceber em algum momento que seu corpo já não é aquela maravilha que era aos 20. As dores nas costas surgem, nas tem as limitações, também. Tem a sua história familiar de doença crônica, que vai se apresentar de alguma forma. Tem os seus hábitos de vida. Né? Tudo isso favorece a manifestação de doenças ao longo da sua carreira aqui como ser humano. Eu falo às vezes, parece até uma forma meio cruel, até cruel ou crua, talvez seja a palavra certa, mas sofrimento e morte é para todos. Não existe escolhidos que sejam privados disso. Todos morrem, todos sofrem. Doença e envelhecimento é para os afortunados. As pessoas de sorte envelhecem e adoecem, porque significa que elas não morreram antes. Então, se você adoecer, você tem uma grande oportunidade de repensar suas escolhas, de repensar a sua vida, o seu modo de pensar sobre a vida. Né? Você vai pensar sobre como você pensa. Será que é um caminho leve? Se essa doença que me pegou agora, se ficar comigo para sempre, eu dou conta de ser rígido do jeito que eu sou? Não dá, cara, não vai dar conta. E aí é uma chance de você reestruturar, redimensionar a sua existência, porque ela termina. Não precisa ter a menor dúvida disso. Então a doença pode ser uma oportunidade de repensar. O envelhecer também é uma sequência continuada de reflexões. Né? Quando você tiver nos seus 80 anos, pode ser que seus filhos sequestrem de você a sua capacidade de tomar decisão e falar assim, não, papai não entende nada, nós vamos levar ele na doutora, né? Porque tem que ir no geriatra. Vamos lá na Ana Cláudia. Toda semana tem alguém que veio aqui obrigado. Toda semana tem. Né? Porque eu trabalho com cuidado paliativo, mas o forte mesmo da minha existência na minha carreira é a geriatria. Toda semana tem alguém aqui que foi obrigado a vir. Por que foi obrigado? Né? Onde está o exercício da sua autonomia que permitiu aos seus filhos, numa certa altura do campeonato, falar, agora eu mando em você?
ao longo da sua vida, esse exercício da autonomia, da conversa, da negociação que a gente estava falando agora há pouco com os filhos, né? Tudo isso não foi praticado. E aí você vai tentar praticar isso loucamente aos 80 anos de idade. Não dá. Termina mal quando acontece isso. Então, esse exercício de reflexão, de conversar sobre a morte todo, ao longo da sua vida, não precisa ser todo dia falar sobre isso, mas em algum momento conversar, de uma maneira honesta, de uma maneira serena, tranquila, não amedrontada, tipo, tem um monstro no armário. Não tem um monstro no armário. No armário tem cabide, só. O monstro que está no armário está na sua cabeça, tá né? Cabeça. Você, não dá azar falar na morte. Eu falo o exemplo que um professor americano, na verdade ele está na América agora, ele é argentino, o Eduardo Brueira, ele diz, é que nem fazer seguro de carro. Você faz seguro de carro porque você tem certeza que você vai bater o carro? Não, de forma alguma. Dá azar fazer seguro de carro? Não penso nessa forma. Assim, então, seguro de vida, dá azar fazer seguro de vida? Seguro de vida, né? Então, é muito mais valioso você fazer um seguro do sentido da sua vida. O seguro do sentido da sua vida é conversar sobre a morte. Compartilhar isso com as pessoas que você ama. Porque o dia que você não tiver voz, alguém te representa. Se você não tiver contado o que você quer, o que você não quer, essa pessoa não tem como te representar. E não estou falando aqui de coisas complexas do tipo, quero ir para UTI, não quero ir para UTI. Não é isso. Você tem que dizer para as pessoas que você ama o que é importante para você. Do que você gosta, o que você preza, o que você... Pelo que na sua vida vale a sua vida. É o sentido dela. Então, assim, eu vivo porque eu quero acompanhar o crescimento da minha filha. O que você faz por isso? Eu faço qualquer coisa. Então, qualquer coisa inclui algum tipo de desconforto físico para você ser mantido vivo, porque você quer ver ela crescer. Mas aí você fala assim, não, mas eu quero ver ela crescer se eu estiver consciente. Então, todo o esforço será para te manter consciente, não para te manter vivo. Porque você acha que só vale a pena viver se você estiver consciente para presenciar o crescimento dela. Então, essa conversa do que é importante para você e do que você é capaz de suportar por este motivo, é o que precisa ser conversado no jantar, qualquer dia desses. Não é sobre, quero ser enterrado, quero ser cremado. Tá, é importante isso? Não, um pouco, mas o valioso mesmo é outra coisa. Tem qualidade de vida, né, doutora? O que é qualidade? Depende de que tempo de vida você está vivendo. Bom, e a gente vai aprofundar essa história aí agora sobre qualidade de vida no próximo bloco. Nós vamos falar sobre isso aqui no Ação Nacional. Um bate-papo muito gostoso aqui com a doutora Ana Cláudia Arantes. Vamos para um rápido intervalo, voltando já.